Olá, me chamo Vinícius de Andrade Lemos, sou discente do terceiro ano do curso de Direito da Universidade Paranaense, no campus de Francisco Beltrão. E neste ano de 2023 estou participando do projeto de iniciação científica. Optei por realizar as minhas pesquisas e aprofundá-las de maneira comparativa nas implicações dos princípios in dubio pro reo e in dubio pro società. O princípio in dubio pro società é, em síntese, na dúvida em favor da sociedade. Ou seja, esse princípio, na situação em que se houver dúvida da autoria do delito, de primeiro momento, o promotor de justiça deve oferecer a denúncia e dar andamento com o processo, decidindo assim em favor da sociedade. E isso se verifica em 3 oportunidades. No momento do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, no momento de admitir o processo, quando o Ministério Público ou a vítima oferece a denúncia ou queixa, o juiz tem a decisão de receber ou não essa inicial. Se com essa dúvida ele receber, estará admitindo o processo e estará observando, então, o princípio in dubio pro società. O segundo momento observa-se na decisão de pronúncia, onde o juiz, mesmo que em dúvida, manda julgamento no plenário do júri. O terceiro momento que pode verificar esse princípio é no momento de revisão criminal, que é uma ação de impugnação proposta pelo réu. Ela é apenas movida pelo réu. Por isso ela se caracteriza como um in dubio pro réu. Acontece que quando o réu entra com essa revisão, ela deve ser concreta, pois não sendo, se o tribunal estiver em dúvida se deve revisar ou não aquela primeira decisão, ele deverá mantê-la do jeito que está, deverá privilegiar o trânsito em julgado. Portanto, nesse caso, a dúvida não irá a favor do réu, pois estará privilegiando o trânsito em julgado, e com isso, a segurança jurídica. Dessa forma, estará indo de encontro ao princípio pro società. Acontece que existe no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da presunção de inocência, que, segundo a Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim decorre o princípio in dubio pro reo, que em apertada síntese significa, na dúvida, que seja em favor do réu. Esse princípio ele está atrelado ao momento final do processo, na sentença, quando o juiz recebe uma prova e essa prova não se considera efetiva para ser levada ao processo. Na dúvida, ele negará essa prova para salvaguardar a presunção de inocência do indivíduo, pois sua decisão deverá ser apoiada em provas concretas e, assim, não sendo, absolverá o réu com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Ademais, sabemos que o processo penal é tortuoso, gera receio, gera ansiedade marcando a vida do réu, principalmente em casos midiáticos em que essa discrepância se alastra, pois o caso ganha grande repercussão e choca a sociedade. Mas esse sensacionalismo instaurado pela mídia, mobilizações, propaganda sobre o ato delituoso, o tempo todo pelos veículos de comunicação, de divulgação, faz com que mantenha um acentuado índice de interesse popular. Assim, instaura-se na sociedade uma ambição pela imediatidade da punição. Dessa forma, acabam gerando na vida daqueles que, ainda que em trâmite judicial, e muito embora sejam supostos autores de crimes, acabam se tornando vítimas, tendo seus direitos violados, pois não restam dúvidas de que a partir dessa exposição, o sujeito suspeito fica marcado pela sociedade, tendo dificuldade na sua reinserção, principalmente no mercado de trabalho. E além de haver a possibilidade do seu processo criminal ser influenciado pela pressão da população sobre o poder judiciário, pois a população está aclamando pela condenação, nessa imediatidade da punição. E esses princípios representam 2 perspectivas contrastantes no sistema legal, refletindo o estresse entre a proteção da sociedade e os direitos individuais do acusado. Portanto, encontrar o equilíbrio adequado entre esses princípios é essencial para a justiça e a integridade do processo penal. Ademais, dúvida não pode autorizar uma condenação colocando uma pessoa no banco de réus. Portanto, a aplicação consciente e ponderada desses princípios pelos juristas e juízes contribui para um sistema jurídico que busca simultaneamente proteger a sociedade e garantir a justiça para todos os envolvidos.